Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do Rafa? É Rafael, viu, irmãos? A gente chama de Rafa porque é intimidade já, né? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Rafael, pelo presente que ele tem sido no nosso meio, e te pedir, Pai, que o Senhor use a vida do teu filho nessa manhã, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia para você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou no trânsito, nos acompanhando através do YouTube, através do nosso aplicativo. Para você que está aí na sua casa e para você que está aqui, quero que você esteja com o ouvido atento, porque aquilo que Deus quer falar conosco, na realidade não é para o todo, é especificamente para você. Se você está aqui hoje, foi uma obra do acaso, foi um convite, foi porque eu acordei na hora, não é isso. À medida que você ouvir aquilo que Deus quer falar, Ele vai trabalhar algo no seu coração. Talvez seja uma cura física de uma doença, talvez seja uma cura espiritual, talvez seja uma resposta para uma decisão que você precisa tomar, talvez seja uma nova dose de ânimo, uma motivação para a sua vida, mas Deus vai trabalhar no seu coração através da palavra. Então, esteja com os ouvidos atentos. Peça para a pessoa que está do seu lado, para ela não deixar que você perca nada, para ela não te incomodar. Coloque o celular no modo avião, para que Deus possa falar de maneira poderosa e para que aquilo que você precisa receber da parte de Deus, seja uma cura, seja uma resposta, seja um direcionamento, Deus possa realizar na sua vida e você não perca um dos tesouros que Deus quer te entregar. E aquilo que Deus vai falar conosco, se você está anotando, é exatamente isso. Sobre o verdadeiro tesouro. Sobre qual é o verdadeiro tesouro das nossas vidas. E o primeiro texto que eu quero ler com você é um texto de Paulo que está lá no livro de Filipenses. E eu gosto que você abra os livros, embora muitas vezes haja projeção ali, mas eu gosto que você abra para que, se esse versículo te chamar a atenção, você possa grifar com seu marca-texto, com a caneta. Se não chamar a atenção, tudo bem. Às vezes eu falo, grife esse texto. Está lá em Filipenses 3, versículo 8. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Texto de Filipenses 3, versículo 8, diz assim: Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Versículo de impacto, que Paulo diz para a vida dele, de que quando ele encontrou a Cristo, ele considerou aquilo como um ganho, como um benefício para a vida dele, e todas as outras coisas ele deixou de lado. E qual é o valor que ele dava para as outras coisas? Que aquelas coisas valiam menos que o lixo. Normalmente o lixo não vale nada. E Paulo considerou todas as outras coisas menos que lixo em relação a Cristo, em relação a ganhar Cristo. E nós temos, desde o início do mundo, há uma busca do homem frenética por riqueza. Se há algo que a gente valoriza e deseja, é ter uma boa vida. Todos nós queremos ter uma boa vida. E muitos vivem a vida atrás, buscando os tesouros deste mundo. Muitas
a motivação, o termômetro de buscar as coisas são os tesouros deste mundo. Vive correndo atrás de conquistar algo que este mundo oferece. Conquista, acabou de conquistar, já passa um minuto e já está insatisfeito. Essa semana a gente passou pela Black Friday, e aí, provavelmente, talvez você achou uma promoção de algo que você queria muito. Conquistou, teve ansiedade, chegou aquele produto, mas você já está lá no celular, na internet, atrás de outra coisa, de outra riqueza, de algo legal. Muitos correm atrás das riquezas. E para alcançar essas riquezas, perdem a própria vida, perdem o próprio nome, perdem a moral, a ética. A gente vê isso nos noticiários. Pessoas que retiram a vida de outra pessoa por causa da busca da riqueza e perdem a própria vida. Mesmo não perdendo a vida física, perdem a própria vida, perdem a história. A ganância, a riqueza, os prazeres materiais, o reconhecimento, ela nos fascina, nos deixa fascinado. Vide o tanto de seguidores que essas pessoas que têm muito dinheiro têm. Isso nos fascina. Hoje não tem mais aquelas revista Caras, revista Quem, mas essas coisas nos fascinam. A riqueza, na Caras normalmente aparecia aquelas casas grandes, a mansão de Caras. Essas coisas nos fascinam. E essas coisas nos fascinam tanto, a busca pela riqueza, pela boa vida, por ter uma vida agradável, de que o principal vai ficando de lado e a gente não consegue enxergar qual que é o verdadeiro tesouro. E mesmo no meio cristão, mesmo a gente sabendo de tantas coisas, essa busca por tesouros terrenos é constante também entre nós. Se a gente for observar, existem muitos cristãos, pastores, que começaram no caminho certo. E por causa da busca da riqueza, foi se perdendo. E isso pode acontecer conosco também. Por causa da busca da riqueza, de ter uma boa vida, dos prazeres materiais, a gente vai deixando de lado aquilo que é mais importante. Em vez da gente deixar de lado todas as coisas vão se tornando mais importantes nas nossas vidas. Não que Deus ele não tenha o poder para nos abençoar, ele não queira nos abençoar. Eu já falei sobre isso várias vezes. Mas esse não pode ser o mais importante das nossas vidas e não é o maior tesouro que a gente pode ter. A gente passa a vida, se você for analisar o tempo que você viveu, buscando adquirir bens, adquirir mais bens, buscando os tesouros da terra, a ponto das vezes a gente desgastar a nossa saúde física, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental, para nós termos e possuirmos as coisas. E depois, tudo isso se esvai, tudo isso passa e nada disso a gente leva. A gente não leva para o hospital. Por mais que a gente tenha muito dinheiro, possa ser atendido no melhor hospital que existe em São Paulo, na rede Star, na rede do Sírio-Libanês, no Hospital 9 de Julho, lá no Hospital de Dubai. Me falaram que tem um hospital que é Dubai, decorado com decoração de Dubai, tudo chique. Deve ter até remédio de ouro, folheado a ouro nesse hospital. Mas tudo isso se esvai. A gente não consegue levar essas riquezas para o hospital. A gente não consegue levar essas riquezas para a vida eterna. Essas não são as verdadeiras riquezas. E o que a palavra quer nos ensinar hoje e nos conduzir hoje é que tudo que esse mundo considera valioso, importante, é nada comparado ao valor de conhecer a Cristo e de fazer parte do reino de Deus. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Conhecer quem realmente Cristo é para nós e fazer parte do reino de Cristo. Porque no reino de Deus é onde Cristo está. Quando a gente tem esse conceito, a gente passa a mudar a motivação da nossa vida e a gente
passa a ser pessoas felizes e alegres de verdade. O valor do reino de Deus, não tem preço. O reino de Deus é a presença de Cristo. E é isso que você precisa desejar com obsessão, com profundo desejo, profundo anseio do coração. Temos em Cristo e em seu reino um tesouro eterno e de valor incomparável. Este é o verdadeiro tesouro que a gente vai falar hoje, que a gente vai conhecer mais e que a gente precisa cavar e buscar. O tesouro, esse tesouro, ele é incorruptível, ele é sem mácula, sem mancha nenhum, é uma pedra preciosa, ele é eterno e é reservado a quem? Aos fiéis no céu. Você precisa ser esse fiel para desfrutar desse tesouro que Deus tem para nós. E por que Jesus é o nosso verdadeiro tesouro? Há muitos motivos porque Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. E eu coloquei alguns aqui. E o primeiro deles está lá em 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios, versículo 3, capítulo 11. Mais uma vez, Paulo nos ajuda a descobrir porque Jesus é para nós o verdadeiro tesouro. Primeira Coríntios 3, versículo 11. Eu vou ler aqui para vocês, está na versão Almeida. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, porque Ele é o nosso firme fundamento, nosso firme apoio, alicerce, para tudo aquilo que a gente constrói. Paulo afirma que Jesus é o grande, perfeito e final fundamento para o homem. É por causa que Jesus é o nosso fundamento que nós podemos ter segurança. Nada tem mais segurança que o Senhor Jesus na sua vida. Nada tem mais segurança na sua vida do que o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é um tesouro que é o firme fundamento, o alicerce. O Senhor é o alicerce de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas a partir do Senhor Jesus, a partir dele. A própria Bíblia diz isso. É o pilar que sustenta todas as coisas. Por que nós não saímos do caos para a organização? A sua vida estava um caos. A partir do momento que você escolheu a Cristo, tudo aos pouquinhos vai se organizando, porque ele é esse alicerce, Ele é esse firme fundamento. É nele que nós vivemos, que nos movemos e existimos. E você precisa acreditar nisso. Que quando você escolhe a Jesus como seu firme fundamento, você tem um alicerce firme. E todas as coisas, ali na sua casa, ali no seu trabalho, todas aquelas confusões que você tem na sua mente, elas vão se organizar, porque você está construindo a sua vida no novo alicerce, no alicerce em que o universo está firmado. Todas as coisas no universo têm funcionado há bilhões de anos. Por quê? Porque está firmado no fundamento vivo. É através dele que nós existimos, vivemos, nos movemos. E isso é poderoso e maravilhoso para cada um de nós. Eis, pois, para todos nós, um fundamento vivo que se move ao nosso favor. Esse alicerce que nós temos, ele se move ao nosso favor. Ele se adequa ao nosso favor. É um fundamento precioso que nós não podemos negligenciar nas nossas vidas. Pois é Ele que faz nós nos movermos e nos mantermos firmes. Outro ponto, porque Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. E aí você vai abrir, vai voltar lá alguns livros, no livro de Atos.
Atos 4, capítulo 4, versículo 11. Atos 4, 11 diz assim: Este Jesus, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio da qual devamos ser salvos. Quando Paulo usa esse termo, pedra angular, é porque naquele tempo, Lucas. Quando Lucas usa esse termo, é porque pedra angular naquele tempo, pedra de esquina ou pedra de esquina, lá naquele tempo eles faziam as construções com pedras. E eles precisavam de uma pedra que ficava no centro dessa construção, que ia apoiar todas as outras pedras. Então, Jesus é a pedra angular que apoia, que sustenta todas as outras. Esse é o nosso Deus. Ele é a pedra de sustentação da sua vida. Se ele não é, ele precisa passar a ser. Você precisa substituir aquela pedra que está sustentando a sua vida, seja qual ela qual for, sei lá, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, ou a sua conta bancária. Toda aquela pedra de sustentação você precisa substituir pelo Senhor Jesus, porque Ele é a verdadeira pedra angular, em qual não há nenhuma outra que possa substituir. É ela quem nos mantém de pé quando as tempestades nos assolam. Quando as tempestades chegam nas nossas vidas, ou quando o período de deserto chega nas nossas vidas, a única coisa que vai fazer nós passarmos por essas situações é a pedra angular. A única coisa possível de acalmar a tempestade dos discípulos foi Jesus, que pôde falar lá com aquela tempestade, com o mar, para que ele se acalmasse. A mesma coisa é conosco. As tempestades das nossas vidas só é possível quando nós estamos firmados na pedra de sustentação chamada Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso verdadeiro tesouro. É Ele quem nos dá a segurança verdadeira. De que forma? Ouvindo as nossas orações, enviando um exército de anjos para nos proteger. Você sabia que existem um exército de anjos diante da sua casa, cercando a sua casa para proteger? E quando você sai, seja a hora qual for, existe um exército de anjos cuidando de você, pelejando por você, guerreando por você, para nos proteger e para conceder vida eterna. Por isso que Jesus é o melhor tesouro que você já tem. Você já tem o melhor tesouro, a pedra de maior valor sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, porque Ele é a nossa própria esperança. E isso está em outro texto, lá em 1 Pedro. Abra lá, 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E o texto diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Por causa de tudo isso, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura
e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Olha que coisa maravilhosa que nós temos. Olha que tesouro que nós temos. Um tesouro que é imperecível, puro, imaculado, que não muda, não se deteriora, não se destrói, guardado para nós. Para quem? Para nós, os filhos de Deus. Para você, é para você esse tesouro. Está à sua disposição, o verdadeiro tesouro. Ninguém pode te dar, ninguém pode te oferecer, já está à sua disposição. Você já recebeu de Deus esse tesouro. Jesus viveu e morreu para nos mostrar a verdadeira forma de fé, esperança e amor. Por isso que nós devemos olhar para Jesus como nosso tesouro e esperança. A esperança, ela é a visão. A visão que nós precisamos pedir para o Espírito Santo diante das situações. Nós precisamos pedir a visão que Jesus tinha. E a visão que Jesus tem em relação a nós. Que Jesus pensa em relação a nós. Uma visão, qual que é a visão que Jesus tem em relação a nós? A visão na qual nós estamos sentados com Ele e reinando com Ele. A visão de que nós somos reflexos da sua glória. Você é reflexo da glória de Deus. Você é reflexo da glória de Deus. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Você é reflexo da glória de Deus. Você não é uma mera pessoa, uma mera criatura. Você é aquele que brilha a luz de Cristo neste mundo. Você é o reflexo da glória de Deus. Você brilha como Jesus. Você é essa pessoa. Que coisa poderosa. E é isso que a palavra de Deus nos faz. E essa visão, que é a esperança que Cristo nos dá, é a visão da capacidade de nós desenvolvermos e conhecermos o seu amor, para que nós podemos compartilhar esse verdadeiro amor, esse verdadeiro tesouro com aqueles que não têm essa visão. Nós precisamos apresentar essa visão, apresentar esse tesouro para as pessoas. À medida que nós temos entendimento, que nós já temos posse de um grande tesouro, nós podemos e temos a capacidade de compartilhar esse tesouro para cada uma das outras pessoas. O tesouro é para todos. O tesouro está aberto e à disposição para todo mundo. Não é algo que a gente precisa esconder, enterrar de novo. Que a gente escondeu, que a gente encontrou e que a gente precisa enterrar. Não, a gente precisa convidar outras pessoas para desfrutar desse tesouro e não vai fazer falta para nós. Quando a gente compartilha, não faz falta. O tesouro se multiplica no nosso coração. Jesus se multiplica no nosso coração. Além desses 3 pontos, Jesus é o nosso grande tesouro porque Ele é o rio de vida. Ele é o rio de cura. Ele é o poder sobre nós. Ele é o próprio remédio que libera a cura sobre as nossas vidas. É Ele que libera sobre nós arrependimento, libertação, transformação, reconciliação, prosperidade, provisão, milagres e perdão. Você quer tudo isso? Quantos desejam tudo isso na sua vida? É só entender que Jesus é isso. Jesus é todas essas coisas. Ele é provisão, Ele é perdão, Ele é arrependimento, Ele é salvação, Ele é provisão, Ele é milagres, Ele é cura, Ele é o próprio remédio. Ele libera todas essas coisas sobre as nossas vidas. A gente não pode ver Jesus somente como Salvador, mas somente aquele que nos coloca diante de Deus como justos. Isso é maravilhoso, isso já é maravilhoso. Mas isso não para por aí. Jesus não para só com a salvação, só como nos colocar justo diante de Deus. Isso já seria ótimo para nós. Jesus, Ele é a nossa coroa. Jesus, Ele é a nossa porção. Jesus, Ele é a nossa herança. Jesus, Ele é o Senhor e Rei do nosso coração. Quem encontrou Deus, quem encontrou Jesus, já encontrou tudo. E isso já é motivo de grande alegria. Isso já é motivo de você estar todos os dias alegres. Para a gente prosseguir,
e você se convencer que Jesus é o verdadeiro tesouro, que o reino de Deus é o verdadeiro tesouro, eu quero ler 2 pequenas parábolas com vocês que Jesus falou para nós. A primeira delas, a primeira e a segunda está lá em Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Vamos ler Mateus, capítulo 13, versículo 44. Primeira parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. A segunda parábola, continuando, parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Esses 2 textos, essas 2 parábolas que Deus utilizou, elas eram de grande entendimento para aquele povo. A primeira parábola fala de que uma pessoa, um homem, que provavelmente estava trabalhando num campo e estava cavando lá num campo, ele encontrou um tesouro escondido. E naquele tempo, as pessoas não tinham um banco para você guardar os seus tesouros. A maioria dos tesouros das pessoas eram terras, e aqueles que tinham muito dinheiro tinham às vezes moedas, pedras preciosas, e para esconder, principalmente quando havia uma situação de guerra, porque quando uma nação ganhava, vencia uma guerra, ela ficava com todos aqueles tesouros. Então, as pessoas, principalmente em situações de guerras, elas escondiam, cavavam e escondiam os tesouros delas para ninguém encontrar. E na palavra de Deus, na palavra principalmente dos judeus, dizia que se alguém encontrasse algum tesouro escondido, seria de posse dele. E esse homem, para ter mais segurança ainda em relação a esse tesouro, ele escondeu o tesouro de novo, vendeu todas as coisas que ele tinha, tudo que ele tinha, para que ele pudesse ter posse daquela terra e posse daquele tesouro. Por isso que ele comprou aquele campo. Ele largou tudo que ele tinha, entregou tudo que ele tinha por causa daquele grandioso tesouro. A outra parábola fala de pérolas. E pérola, eu nunca vi uma pérola verdadeira. Mas a pérola, naquela época também, era algo belo, algo de valor imenso, inestimável, e naquele tempo era um tesouro, um investimento seguro. Você ter uma pérola era ser alguém rico. Era algo que só aumentava o valor de acordo com o tempo. Então, ele era um investidor, provavelmente, esse comerciante, que sabia como investir, diversificar os seus investimentos, e ele provavelmente tinha alguns recursos em moedas, e as outras coisas ele investia em pérolas. Mas ele encontrou uma pérola tão perfeita, que todo aquele recurso que ele tinha, todo aquele dinheiro que ele tinha, por ter tanto valor aquela pérola, ele vendeu tudo que tinha, todas as coisas, e comprou aquela pérola, porque ele sabia qual era o valor dela. E trazendo para nós às vezes não sabemos
o valor do tesouro que nós temos, chamado Jesus Cristo. O quanto ele é valioso. E a palavra de Deus nos ensina que, por causa de Jesus, nós devemos abandonar todas as coisas. Existe outro texto de um jovem que perguntou o que ele precisava fazer para obter a vida eterna. E o Senhor falou: deixa tudo que tem e vem andar comigo, caminhar comigo. Por quê? Porque Jesus sabia que ele era a pérola, a pedra de maior valor, a pedra angular. Quando nós lemos todas essas histórias, elas falam de uma fortuna valiosa. E essa fortuna representa o reino de Deus. E o reino de Deus para nós é Cristo. Essas histórias, elas não falam de investimentos, não tratam de princípios de investimentos aqui na terra. Essa mensagem que Jesus ele nos deixa nessas parábolas, elas são espirituais. E nós precisamos ter a visão espiritual daquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas hoje. Tudo que este mundo considera valioso e importante é nada comparado com o valor de conhecer a Cristo e fazer parte do seu reino. O Espírito Santo que está dentro de você, ele quer te convencer hoje que nada é mais importante e valioso comparado a conhecer a Cristo. É isso que Deus quer sacudir em nós. Jesus é a obra mais importante, aquilo que você tem mais de valor, e você precisa se alegrar por ter Jesus. Se você está triste durante esses dias, você precisa ficar alegre porque você tem aquilo que é mais valioso. Você tem motivos para se alegrar porque você já tem o melhor tesouro no seu coração. Você não precisa ficar obcecado porque você perdeu algo, porque você já tem aquilo que é mais precioso, que é Jesus. Jesus é o que tem de mais precioso para nós, para você, para sua casa, para sua família. Às vezes você pode achar: eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos. Eu poderia oferecer mais, mas você já pode oferecer tudo que é Jesus. Eu tenho uma grande alegria no meu coração de trazer o meu filho para a igreja, de falar que ele quer vir para a igreja, porque eu sei que Jesus é tudo. De que se ele tiver Jesus, eu fico feliz de ser uma boa escola, mas se eu não tivesse nada disso, e pudesse oferecer Jesus, e pudesse trazer ele para a igreja todos os dias, já seria de mais valioso. Por isso, valoriza, insista em trazer os seus filhos para a igreja enquanto você consegue direcionar ele. Porque você está oferecendo a pedra de maior valor, o maior tesouro. Ele vai poder deixar tudo por causa de Jesus. E ele vai ser, sabe o quê? A pessoa mais feliz deste mundo. Quando nós escolhemos Jesus, nós nos tornamos as pessoas mais felizes deste mundo. Nós passamos a fazer parte do reino que ninguém pode destruir. A esfera do reino de Deus, a esfera na qual Cristo está, é onde ele reina e abençoa. É onde aqueles que estão eternamente dispostos a ser os seus súditos vivem o perfeito amor, vivem a verdadeira fé. O reino de Deus possui um infinito valor, não é mesmo? O reino de Deus consiste de tudo que é eterno, de tudo que possui um valor real e puro. É puro, o reino de Deus é puro. Todo o resto passará. Tudo aquilo que nós temos vai passar. Mas o reino e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre o seu lar, ela vai permanecer. Ela não vai desvanecer e diminuir. A bênção que Deus coloca sobre a sua casa, a profecia que Deus coloca sobre a sua casa, através do reino dele, não vai diminuir, não vai desaparecer como a nuvem desaparece. Ela vai permanecer eternamente. Cada profecia que você declara sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre esta nação, sobre esta geração, ela vai permanecer, ela vai ser eterna. Escute aqui, nós não dependemos
de quem está governando, para que a nossa casa tenha a bênção do Senhor, seja próspero. Nós não precisamos nos desesperar, independente de A, B, C, esquerda, direita, trás, frente, centro. Nós temos a pedra de maior valor, que é Jesus. Você pode ter a sua opinião política, você pode ter a sua preferência, mas se ela não for escolhida, se ela não é a escolhida, não há motivo para desespero, porque nós temos aquilo que é mais precioso, o reino, que o domínio dele jamais terá fim. Todas as vezes que você profetizar nesse bairro, aquilo que vai ser gerado vai ser eterno para este bairro, para este lugar. Nós estamos estabelecidos nesse lugar não para ser uma mera igreja, mas para apresentar para as pessoas esse tesouro, essa pedra angular. Nós estamos aqui para fincar neste bairro a pedra de sustentação, o verdadeiro tesouro, e todas as pessoas desse bairro vão conhecer esse Jesus maravilhoso através de quem? Através da sua casa, através de você, porque Jesus está em você. E se Jesus está em você, você tem essa pedra angular, você tem essa pérola, esse tesouro. Todo o resto passará, mas a bênção do reino não pode diminuir. O reino estenderá e o seu domínio jamais terá fim. E haverá uma paz eterna. O reino é um tesouro celestial, enterrado. Onde ele está enterrado? Está enterrado neste mundo, que é falido, que é amaldiçoado. Às vezes, talvez esse tesouro aqui que o homem que estava cavando encontrou, talvez aquele campo seja um campo que ninguém dava valor, uma terra seca, uma terra estéril, que não poderia plantar nada. Mas ele encontrou um grande tesouro lá. E o nosso tesouro está aqui, nesse mundo caído, nesse mundo falido, nesse mundo amaldiçoado, e nós precisamos cavar. O tesouro, o reino de Deus, o reino de Jesus, é de valor grande o suficiente para te tornar imensamente rico por toda a eternidade. Você já é rico por toda a eternidade, para sempre. Esse tesouro que eu estou falando aqui, que Jesus, que Deus está falando ao seu coração aqui, ele inclui salvação, perdão, amor, alegria, paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu e o principal, a presença de Deus e o próprio Cristo sobre nós. Nós não procuramos o reino só porque nós vamos ter o céu, mas porque nós vamos ter o Rei diante de nós, porque nós poderemos adorá-lo junto com os anjos, porque ele vai nos dar a alegria plena, completa. É por isso que esse é o bem mais valioso que pode ser encontrado. Não há bem mais valioso que esse. Apenas um louco completo não estaria disposto a abrir mão de tudo para possuir e adquirir. Sabe por que a gente não abre mão de tudo? Porque a gente ainda não conhece quem é Jesus. E como que a gente conhece Jesus? Buscando o Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo. Eu coloquei aqui, esse tesouro que eu estou falando, ele não é visível na superfície. Para ver esse tesouro, quem puder, parece que está um eco aqui, bem chato. Vocês conseguem ver? Saindo aqui um eco estranho. Acho que parou. Acho que não. Mas esse tesouro não é visível na superfície. Para a gente encontrar esse tesouro, entender que é um tesouro, é necessário cavar. Na parábola, a gente vê que a pérola precisou ser procurada. O tesouro, ele não é manifestado imediatamente na vida do crente. Todavia, esse tesouro ele está à nossa disposição.
Ele não vai se manifestar automaticamente, mas ele está à nossa disposição. Ele está à disposição daqueles que procuram o tesouro. Nós precisamos procurar. As realidades espirituais, elas não podem ser vistas naturalmente. Por isso que eu falo para vocês sempre, peça na oração de vocês, para que Jesus, para que o Espírito Santo, aliás, dê para vocês a visão do reino, para que Ele te dê óculos espirituais, para que você possa ver com os olhos de Cristo, para que você possa enxergar o tesouro. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 2,11. Para desfrutar do verdadeiro tesouro, eu e você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E como que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus? Buscando, com oração, jejum, palavra, nos enchendo da palavra. O reino e o seu valor real permanecem escondidos das mentes carnais. Quando a gente tem a mente carnal, quando a gente não consegue arrancar a mente carnal, não ter a visão espiritual, nós não conseguimos ver o valor real, o tesouro real. Para nós fica muito distante. É só quando eu estiver lá no céu. Se eu for para o céu. A gente fica com dúvida de todas as coisas. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente tem a mente do Espírito Santo, a gente consegue conhecer as coisas de Deus. E a gente consegue ver que esse tesouro, o tesouro da salvação, ele não é apreciado pela maioria. Vê as pessoas aí fora. Se não tem o Espírito Santo de Deus, elas não conseguem enxergar a salvação como um tesouro. Infelizmente, as pessoas dentro da igreja estão cegas para as riquezas do reino. Somente aqueles que buscam a Jesus. E esse é o que Deus está te chamando hoje. Me busque, como Davi me buscou. Vão encontrar. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você tem buscado Jesus de todo o coração? De toda a alma, de todo entendimento? Como Jesus falou, que era o mandamento mais importante? É necessário, é importante ter uma santa obsessão no seu coração, encontrar o verdadeiro tesouro. É necessário você ser como Davi, obstinado, desesperado em habitar na casa de Deus. Nós precisamos ficar incomodados quando a gente não sente o Espírito de Deus, quando a gente não sente o Espírito Santo. A gente precisa falar para nós mesmos, nos auto-sacudir. Tem um influencer de humor engraçado, que às vezes eu fico olhando, que é o Júnior Caldeirão, que ele bate na câmera e fala, para! Fala, para! E a gente precisa fazer isso com nós mesmos no espelho. Para de ser besta. Você precisa buscar a Jesus. Você precisa ser obstinado, você precisa voltar para os caminhos de Jesus. É necessário a gente voltar, se reajustar. É necessário haver uma obsessão no nosso coração de que nós já temos um verdadeiro tesouro e que a gente precisa cavar e buscar mais. Davi, no Salmo, disse assim, Salmo 27:4. Você pode grifar lá depois na sua Bíblia. Eu usei esse versículo na terça-feira. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu falei na terça-feira, se você não tem uma oração, vou repetir isso, se você não tem uma oração, não sabe o que orar de manhã, porque acorda com amnésia, porque acorda chato, não sei. Mas você pode orar isso, Senhor, uma coisa eu peço a Ti, que eu possa morar na sua casa todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O Davi, ele desejava viver na casa de Deus,
Porque ele sabia que a casa de Deus tinha a presença de Deus, e a presença de Deus era o melhor tesouro. Ele queria viver na casa de Deus não porque era um lugar melhor materialmente, porque era linda, maravilhosa, mas porque nada se comparava e tinha valor maior que a presença de Deus. O verdadeiro tesouro, ele é apropriado pessoalmente. Para ter o verdadeiro tesouro, é individual. Não basta só seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sua namorada, sua esposa buscar. Você precisa buscar. Não basta ser membro da igreja. Não basta ter a carta dos céus se você não foi levado à união com Cristo pelo Espírito de Deus e se apropriou pessoalmente do tesouro. As duas parábolas que nós lemos, eles tomaram atitudes individuais para ter aquele tesouro. Eles decidiram deixar tudo. Cada um dos discípulos decidiram deixar tudo para seguir Jesus, para se tornar seguidor de Jesus. A mesma coisa conosco. Quem precisa deixar tudo é você, para que você possa se apropriar desse tesouro. E quando nós nos apropriamos desse tesouro, os frutos aparecem. Pensou que eu não ia falar de plantação, de semente hoje? Para que a gente possa ter esse tesouro, nós precisamos desapegar das coisas. Para que a gente possa ter fruto, a gente precisa desapropriar da semente. Plantar a semente, por mais bonito que ela seja, essa semente é muito bonitinha, tal. Você precisa se apropriar, enterrar ela, cuidar dela, e cuidar aqui no reino celestial é buscar o Espírito Santo de Deus, cultivar dia após dia. E o fruto nasce. Por quê? O fruto é a prova necessária de que nós estamos unidos e amamos verdadeiramente a Cristo. Os frutos do Espírito, ele é a prova de que você está unido com Cristo e que você valoriza esse tesouro, que você tem a submissão, a autoridade de Cristo e uma confiança sincera de que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Você confia sinceramente que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Quem encontra o verdadeiro tesouro é uma pessoa cheia de alegria. E a alegria é o resultado natural da apropriação do tesouro. Imagine esses dois homens, o que encontrou o tesouro escondido, que encontrou a pérola de valor. Será que eles ficaram se lamentando porque eles venderam todas as coisas? Que eles deixaram tudo para trás por causa daqueles tesouros? Você acha que eles ficaram se lamentando? Não. Eles não se lamentaram nem um minuto por ter abandonado todas aquelas riquezas, porque eles tinham a pedra de maior valor. Quando nós nos apropriamos do tesouro que é Cristo, nós não se arrependemos de deixarmos as outras coisas de lado. Assim como Paulo, nós passamos a ser pessoas cheias de alegria. A alegria é o resultado da apropriação do tesouro. A alegria é o resultado que você entendeu que Jesus é o verdadeiro tesouro. Portanto, se você possui Jesus, alegre-se em todo tempo. Cada segundo é um segundo de alegria. Uma vez que você encontrou a pedra de maior valor, que é Jesus, cuide dela, guarde e realmente faça dela o bem supremo da sua vida. Não diminua Cristo. Muitos dos irmãos aqui se batizaram e encontraram a pedra de maior valor. Ela é o bem supremo, mas cuide dela. Cultive os valores do reino de Deus com toda a dedicação, com a força da sua alma, com a força do seu coração. Aplique-se para viver a guarda desse tesouro e para guardá-lo como um bem precioso. Você vai fazer isso seguindo os princípios das Escrituras. Muitos encontraram o reino de Deus, muitos encontraram tesouro, mas o perderam ou se perderam, porque colocaram outros valores acima dele. Não faça isso. Essa igreja ensina, faz parte de um dos valores dela. É o nosso primeiro valor. Está lá no papel, naquele cartaz que mostra os nossos valores.
Deus é o valor mais importante para nós. E a gente não pode perder, a gente não pode colocar nada que a gente deseja, tem maior sonho de conquistar acima de Jesus. Para não nos perdermos na estrada, ou não perdermos os tesouros que nós trazemos juntos, nós precisamos fazer escolhas. Aqueles homens, 2 homens, fizeram escolhas. Você está sendo chamado por Jesus para fazer uma escolha. E qual é a escolha? Qual é a escolha fundamental da nossa vida? Qual é a escolha fundamental para a gente ter plena alegria? Qual é a preferência que nós devemos ter no nosso coração? Sempre em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. Lição aqui, para você não perder o tesouro, sempre em primeiro lugar precisa ser o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ter a devida importância. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, nós ajustamos as nossas vidas, tudo fica no lugar e a gente consegue dar valor a cada uma das outras coisas da maneira correta. É necessário que Cristo seja a prioridade. Davi fala, somente uma coisa eu peço ao Senhor, a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser tão real nas nossas vidas que as outras coisas perdem todo o valor. A todas as outras coisas, o valor, como Paulo diz, é menor do que o lixo. Há uma passagem lá, e eu estou repetindo uma parte aqui, da terça-feira que fala, porque eu acho que todo mundo precisa aproveitar disso. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas só uma coisinha é necessária, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Apenas uma coisa é necessária, o tesouro. Deus se torna tão importante que o resto perde a sua importância. Uma coisa, entrar no quarto e fechar a porta para falar com Deus. Você desenvolve intimidade. E a intimidade envolve conhecimento profundo de quem Ele é. E quem Ele é? O verdadeiro tesouro. A pedra de maior valor, a pedra preciosa. Que seu coração seja tomado por uma fascinação cada vez maior por esse tesouro, por esse Jesus. Que você tenha uma santa, saia daqui desse lugar com o seu coração queimando por Jesus, queimando por ter esse tesouro, por cada dia mais cavar por esse tesouro e estar diante dessa pedra de maior valor. Como eu disse lá em Jeremias 29:13, e eu quero te convidar, já ficando em pé, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, Deus diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor está à disposição de cada um de nós. Ele quer entregar para cada um de nós, o nosso Deus, através do Espírito Santo, essa pedra de maior valor, esse tesouro especial, de valor inestimável, de valor único, a rocha eterna, a rocha inabalável, a esperança de todas as coisas. Quando nós estamos firmados em Cristo, nós não afundamos, nós não nos desesperamos. Ele é o tesouro eterno, só em Cristo está o tesouro eterno. Só em Cristo está o reino incomparável. Só em Jesus. Só em Jesus. Pegue na mão que está na pessoa do seu lado. Você vai orar aí, clamando para que você se torne um adorador. Para que você possa tornar e sentir esse Jesus incomparável. Para que você possa sentir essa pedra de valor. Comece a falar com esse Jesus e pedir, Espírito Santo de Deus, eu quero experimentar. Eu quero ser aquele que cava, que busca, que está apaixonado por Ti, Jesus. Que todas as coisas, neste tempo em que eu estou orando, em que eu estou segurando a mão do meu irmão, Espírito Santo, que nós consigamos ver
visualizar o maior tesouro. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção, Tu és o Rei e Senhor do nosso coração. Que nós possamos viver para Te adorar, Jesus. Que nós possamos viver dia após dia, ansiosos em ter, em ver a pedra de maior valor, a pérola preciosa, o tesouro que foi escondido de homens, mas foi liberado sobre nós. Está sendo liberado dos céus o tesouro celestial. O grande Rei Jesus está sobre nós, está sobre o nosso coração. A pedra angular foi colocada sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você pode adorá-lo. Jesus, és tudo para nós. Diga para Ele: Jesus, a partir de hoje, eu escolho ter o maior tesouro. Eu escolho adorar aquele que é digno de tudo, digno de todas as coisas. Eu fui lembrado de que eu tenho a maior herança. Eu fui lembrado de que eu posso deixar todas as coisas, por causa de Cristo, a esperança da glória. Por causa de Cristo eu posso resplandecer. Se você fala em línguas, adore o Senhor em línguas. Use os seus lábios para adorar o Senhor, para adorar esse tesouro. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Senhor Jesus, nós nos arrependemos. Nós queremos nos colocar diante desse altar, porque nós estamos vendo os céus abertos diante de nós. Os céus estão abertos diante de nós. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua glória. Nós queremos deixar tudo. Nós estamos esquecendo de tudo. Que tudo pare para que nós possamos adorar. Que tudo pare para que nós possamos ver o Rei da Glória. Rei da Glória, enche as nossas vidas. Rei da Glória, os poços estão sendo abertos entre nós.